Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui mais uma vez para bater um papo com vocês que nos assistem ao vivo. São 19 horas e 31 minutos, desse dia 16/6/2020. Estamos aqui mais uma vez com aquele que já se tornou um coautor aqui desse momento, o professor Cláudio Oliveira Ribeiro. Mais uma vez, desejar ele umas boas-vindas, né? Boa noite, obrigado por estar aqui mais uma vez, né? Mais uma noite aí com a gente. Estamos aí feito várias lives aí, né? Eu acho que eu tenho conversado mais com o Cláudio em live do que ao vivo, né? Não que pessoalmente, né? E também estamos aqui nessa noite com o nosso amigo professor Hugo Alan de Matos, grande filósofo aí, professor, muitos anos na Universidade Metodista de São Paulo, e estará conosco nessa noite para falar desse tema que é tão intrigante, descolonialidade e espiritualidade. Então, eu gostaria de saudar, né, vocês, boa noite a todos aí, e passar para o Cláudio, depois para o Hugo, para dar uma saudação, uma boa noite para o pessoal, tá? Enquanto eu vou replicando aqui nos outros grupos aqui a conversa. Gente, eu estou muito agradecido, né, e contente de, mais uma vez, estar conversando aqui. Já tratamos de temas muito significativos. Deixo um abraço, não só para o Hugo, pessoa que admiro muito, trabalhamos juntos na Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo, e também, por um tempo curto, na PUC Campinas. Eu estava ali fazendo um estágio de pesquisa e nos esbarramos. Então, uma alegria, e acompanho o trabalho dele e toda a reflexão que ele faz, é uma alegria muito grande. E ao Luiz, igualmente, né, por tantas jornadas aí, mais uma vez agradeço o convite, e você que nos ouve, que espero que possa desfrutar dessa conversa. Bom, quero agradecer o convite, Luiz, dizer que para mim também é uma grande alegria estar junto ao Cláudio, ao Luiz, pessoas que também admiro, que também acompanham o trabalho, e, sobretudo, agradecer a você de estar assistindo esse vídeo, estar replicando aí, e participando das nossas conversas e da nossa construção de conhecimento aí. Tá ok. Então vamos começar, né? Descolonialidade e espiritualidade. Vamos começar aqui com o professor Hugo, né? Porque para muita gente, Hugo, esse termo ainda é um termo desconhecido, né? As pessoas ainda não têm muita familiaridade com o termo. Se você puder fazer uma abordagem assim sucinta, né, mas que possa alargar a compreensão, o que nós podemos entender por descolonialidade, né? E qual a importância desse pensamento para os dias atuais? Sim. Rapidamente, de forma muito sucinta, nós poderíamos dizer que, e já vou trazer para o tema espiritualidade, né? Diferente dizer que eu vivo uma espiritualidade a partir da Alemanha ou a partir do Brasil. Diferente eu dizer que eu vivo uma determinada espiritualidade nos Estados Unidos ou no Brasil, né? Diferente eu dizer que eu estou em um lugar ou em outro, né? O termo descolonialidade, ele tem a ver justamente com essa reflexão sobre o que é pensar desde o meu lugar, desde onde eu piso, desde onde eu vivo, né? Considerando as especificidades da minha vida, do mundo da vida, né, da minha cotidianidade, a partir de onde eu piso, né? Então, quando a gente fala de descolonialidade, nós estamos querendo dizer justamente isso, né? Me ver e me pensar a partir do meu lugar, a partir de onde eu estou, né? Seja lá o tema que for, no caso a espiritualidade, né? O que é viver a espiritualidade desde o meu lugar, né? E desde a minha vida, desde o meu mundo, desde a minha cotidianidade, né? Então, para ser de uma forma bem simples, é isso, né? E além disso, nós também temos que justamente colocar essas distinções, né? Não é viver a mesma coisa, não é viver da mesma forma uma espiritualidade hoje na Idade Média, por quê? Né? Então aí vem a questão mais crítica, né? Que é fazer essas diferenciações. Mas de uma forma simples, é justamente dizer o que é viver a minha espiritualidade, o que é viver e pensar a partir de onde eu piso, a partir da minha realidade cotidiana, né? Eu acho que isso já dá para a gente começar uma conversa importante aí, Luiz. Ok, tá certo. Então, eu vou passar aqui para o professor Cláudio, né? Ô, Cláudio, você que é um grande pesquisador nessa área dos estudos da teologia latino-americana e também da questão do princípio pluralista. Travou aqui.
pluralista. O princípio do plural, digamos assim, travou a língua. Como que você enxerga nesse mundo tão diverso, tão disperso, né, plural mesmo, a importância de se partir de um locus, de um lugar, se estabelecer uma raiz de pensamento, sobretudo pensar a partir da América Latina, desde a América Latina. Qual que é a importância disso para nós, assim, brasileiros, para os latino-americanos, e para o pensar teológico, do pensar filosófico, etc., e até mesmo a espiritualidade? Então, Luiz, eu acho que a palavra do Hugo é muito elucidativa, assim, ilustra bastante essa perspectiva, porque a experiência colonial, ela não é só uma diferença, né, assim, que nós temos, mas ela é, sobretudo, marcada por muito sofrimento, né, devido à dominação colonial. Eu acho que quando a gente ouve falar algo dentro de um contexto e ouve falar em outro contexto, claro, pode ter muitas diferenças, mas quando esse contexto é marcado por dominação, seja de qualquer tipo, dominação econômica, dominação política, dominação cultural, então marca uma diferença muito grande, né? Muito grande. Eu acho que os estudos decoloniais, eles nos ajudam muito por isso, porque eles mostram que essa dominação, ela não ficou no passado, né? Ela permanece. Porque mesmo que os países hoje, né, o Brasil, os outros países da América Latina, também na África, também na Ásia, sejam países autônomos, né, países livres, que poderiam ter as suas culturas estabelecidas livremente, e assim também suas filosofias, suas teologias, suas espiritualidades, mas no fundo, a mentalidade colonial, ela permanece, né? Ela permanece. Quer dizer, não foi uma dominação que acabou lá com como chama, a princesa Isabel, né? É algo que está entranhado assim na estrutura social, né? Na forma não só de agir, né? De acordo com as leis, a organização social, mas a forma também de pensar, né? Então, existe uma dominação que não permite, muitas vezes, que a gente possa ter espiritualidades mais livres, né? Mais espontâneas, que possam, como o Hugo muito bem falou, traduzir esse lugar, né, que as pessoas estão. Então, eu considero muitíssimo importante que fazer esse cruzamento que você, Luiz, fez, né? Eu até parabenizo por essa ideia, né? Não sei se também foi em diálogo com o Hugo, né? Porque, de fato, né, nós podemos vivenciar uma espiritualidade que seja um tipo de cópia, né? Uma cópia xerox, às vezes até mal feita, né? De expressões religiosas que vêm de um contexto de dominação. Então, as pessoas podem, muitas vezes, até vivenciar a realidade opressora na sua situação ou de pobreza ou na condição subalterna, as mais diversas, né? Como, por exemplo, a juventude negra, as mulheres negras, né? E essa espiritualidade, então, ela pode, às vezes, esconder essa força, né? Essa perspectiva mais viva, mais dinâmica, nós poderíamos chamar libertadora, para seguir o princípio teológico nosso, né? Então, a perspectiva decolonial fala o seguinte: olha, nós temos que dar lugar, nós temos que dar visibilidade, essas formas de espiritualidade precisam ser empoderadas, né, potencializadas. E isso não é fácil, né, porque são séculos de dominação, onde há um silenciamento, né, de muitas forças, né? E no campo da religião, depois a gente, ao longo da nossa conversa aqui, pode falar, né, um pouco mais, mas existe um silenciamento muito forte. Quer dizer, aquilo que aparece é o pensamento branco, né, o pensamento mais racional,
ou pelo menos dentro de um tipo de racionalidade, né, que é essa europeia, né, enquanto que existem outras racionalidades, né, que têm uma dimensão mais holística, mais integradora da vida, né, e que ficam de fora, muitas vezes, não são valorizadas, não são escutadas, né, e agora tem sido, né, eu acho que isso é a força do pensamento decolonial, né, quer dizer, na marra, essas espiritualidades estão brotando em tudo quanto é canto do Brasil, da América Latina e também em outros continentes. Depois eu queria falar um pouquinho também nos Estados Unidos, por exemplo, como é que as coisas têm se dado, né? Então, essa é uma primeira reação assim, rápida. Depois eu queria voltar a isso, porque você provoca a gente, né? Então, eu disparo aqui, não paro, mas eu queria falar, assim, dentro do campo da teologia, experiências muito significativas, né? Nesse sentido do empoderamento de grupos que possam despertar formas de espiritualidade libertadoras, né? Que vão justamente na perspectiva decolonial, né? Quer dizer, para quebrar essa dominação colonial. Luiz, se me permite ainda, eu quero voltar... Deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Nossos amigos aqui estão mandando um abraço. Mais uma vez está conosco aqui o Moisés Cope, que é um amigo também que sempre acompanha as lives. Leoni ou Leônio, não sei se é a pronunciação. Essa, Cláudio, está te dando uma boa noite aqui. Muito querido. Leoni. Porque tem essas variantes. Né? A Leoni é uma liderança fortíssima no Brasil, das comunidades de base da Igreja Católica. Ela ajudou a liderar o último encontro nacional, né, chamado Intereclesial, das comunidades de base em Londrina, ali onde tem um foco também conservador, bolsonarista muito forte, e eles enfrentaram ali muitas tensões, e é uma pessoa fabulosa, com uma experiência de vida e de trabalho muito significativa. E um abraço aí também para o Moisés e o Marcos Vinícius, né? O Marcos Vinícius é daqui do Rio, Teresópolis. Ele é de Teresópolis, ele está mandando um abraço para o Hugo aqui, o Marquinhos Habib. Não tem abraço para mim do Marcos Vinícius? Por quê? Não, ele está mandando porque está falando saudades do Hugo, né? Para nós ele está mandando um abraço, mas ele está falando saudades do Hugo, né? Hugo, eu vou te passar a palavra, mas eu queria que você colocasse, como diz a professora Sueli, que ela falava assim, coloca no cabide aí para você já pensando, e também se você quiser emendar, qual a relação que você faz dessa questão da perspectiva da decolonialidade com a valorização da alteridade, de não tratar, né, a gente como sempre aquele mesmo, na perspectiva da mesmificação, né? Você tem um padrão, que é o padrão Europa, Estados Unidos, e tudo aquilo que foge é mesmificado. Então, eu vou te dar, aí você pode ficar à vontade, mas qual a importância, assim, de resgatar essa questão da alteridade, né? E aí partindo da nossa própria consciência, etc. E tal. Não diga que eu posso ficar à vontade, senão vocês podem cansar de me ouvir. Vamos lá. Porque são temas muito instigantes, temas que nós estudamos muito, e na maioria das vezes você sabe que a gente tem pouca oportunidade de falar sobre isso, porque são temas que permeiam as nossas pesquisas, mas que não são centrais, né? Como o tema da espiritualidade, por exemplo, que é um tema que eu vivo e gosto, e não tenho muita oportunidade de falar. Deixa eu dar boa noite primeiro para o Moisés, para a Leoni, para o Marcos. Marcos, saudade também, faz um ano, acho, mais ou menos, que estivemos juntos aí a última vez, lá em Teresópolis, terra natal da minha companheira, né? Luiz, essa pergunta que você faz é muito importante, eu quero emendar ela também um pouco com o que o Cláudio estava falando, né? Essa questão que eu situei um pouco conceitualmente, né, que é pisar desde o nosso lugar e pensar desde o nosso lugar, desde onde pisamos, né? Ela é importantíssima para a gente entender também essa outra questão que você suscita, que é a questão da alteridade, né? A gente precisa lembrar sempre, né? Eu tenho trabalhado bastante isso, que a nossa cultura, o nosso modo de ser enquanto ocidentais, né, se é que somos ocidentais, mas com certeza a cultura ocidental ela nos delimita e ela nos determina bastante culturalmente, né?
Essa cultura, ela vem lá da cristandade medieval, um misto com a cultura grega, não é? Tendo aí uma permanência da cultura grega depois no Renascimento, e a modernidade, que é o nosso tempo presente, ela é forjada justamente ali, o René Descartes, ele expressa isso como ninguém, né? Ela é forjada a partir de uma identidade, né? O penso, logo existo do Descartes, né? Para quem gosta de filosofia, quem já ouviu as aulinhas de filosofia, né? O penso, logo existo do Descartes é justamente que o meu pensamento enquanto eu, ou seja, uma identidade, é o que funda a minha existência, né? Esse pensamento não é um pensamento universalizante, não. Ele é um pensamento do homem branco, hétero, né? De uma religião específica, de um modo de viver essa religião específico, e ele está sendo universalizado, né? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o debate de Valladolid, que é bastante utilizado como exemplo no pensamento latino-americano, né? Eu acho que ele serve muito bem para a gente pensar isso, né? O que é? Resumidamente ali, né, quando, né, de 1500 até 1551, quando começa o debate, né, 50 anos, portanto, cerca de 70 milhões de indígenas já tinham sido dizimados da América. 70 milhões de indígenas, percebam, né? Cerca de 2.000 culturas foram dizimadas nesse período, né? Então a Europa, né, convocada pelo Papa de então, né, o debate de Valladolid, de 1551 até 1553, ele debate o seguinte, né? Esses povos, quais nós estamos exterminando, não é? Eles são seres humanos? Essa é a questão que está em torno ali do debate, né? Essa questão, se eles são seres humanos, ela parte justamente dessa identidade anterior. Ora, eles não são como nós. É legítimo isso que nós estamos fazendo? Houve um questionamento ético aqui que é muito importante para a gente pensar essa questão da decolonialidade, da descolonialidade, né? Que é o quê? Né? Quem são esses outros? Né? Que não são como nós? Quer dizer, parte-se de uma identidade, né? E isso é muito comum, infelizmente, em grande parte do cristianismo hoje, ou das formas de exercício do cristianismo, né? Eu preciso converter o outro àquilo que eu sou, né? Quando eu penso que o outro deve ser aquilo que eu sou, já parto de uma identidade, qual eu penso que seja a identidade da civilização, a identidade do que deva ser o correto, né? E eu tiro a chance do outro ser o que ele é. Né? Quando a gente está falando de descolonialidade, é justamente isso que a gente está falando. É um encobrimento do outro, como foi chamado, né? É uma aniquilação da alteridade, é uma negação da possibilidade de que o outro seja quem ele é. E aqui eu me recordo, toda vez que eu falar do evangelho aqui, entenda que eu estou lendo o evangelho a partir da filosofia e não da teologia, né? Mas eu recordo de uma passagem bíblica que eu acho que é muito importante para a gente pensar conceitualmente também, quando um dos apóstolos chega para Jesus e fala: Jesus, tem um povo lá falando em seu nome, mas não é um dos nossos, né? O que a gente faz? Né? E Jesus, com toda a sua sabedoria, diz: olha, quem não está contra nós está conosco. Né? Quer dizer, deixa que eles sejam quem eles são. Né? Não precisa que eles sejam como nós, que eles sejam exatamente como nós, para que eles falem em nosso nome. Não, né? Eles também podem falar. E Jesus, com a sua sabedoria ali, que depois o Paulo de Tarso também vai retomar nesse mesmo sentido, nas suas diversas comunidades, né? Entendendo que cada comunidade tem a sua cultura, cada comunidade tem o seu modo de ser, ele dá justamente aconselhamentos distintos para cada comunidade, né? Então isso nos leva um pouco, Luiz, a justamente entender, né, que essa alteridade é justamente a possibilidade do outro ser quem ele é, do outro ser outro, né? E não precisa ser como eu sou. Quando eu parto do princípio de que o meu modo de ser é o certo, é o correto, eu estou não permitindo que o outro seja quem ele é, né? Um pouco por aqui eu falei que se você falar para mim ficar à vontade, eu vou falar demais. Desculpa, né? São temas empolgantes aí. Não, tá certo. Cláudio, você tinha tocado num ponto que você falou em retomar, né? E essas novas maneiras de ser que você tem visto em vários lugares, e aí você fez até um link com a questão dos Estados Unidos e tal. Se você quiser retomar essa questão, fica à vontade. Obrigado, Luiz. Mas antes disso, eu queria agradecer ao Hugo, né, toda essa memória, essa lembrança
das formas de encobrimento do outro, né, de silenciamento, como eu falei anteriormente, né? E é claro que, como a gente às vezes vai vivendo a vida e as pessoas têm que viver, têm que trabalhar, têm que ter a sua sobrevivência, né? E nem sempre a gente tem a oportunidade de parar, de refletir, de pensar sobre determinadas coisas, né? E a leitura, às vezes, nos ajuda muito. A mim, foi muito útil um camarada, um teórico, né? Que ele usa uma expressão que tem uma sonoridade em inglês muito bonita, muito legal, muito chamativa, né? Em português nem tanto, mas no inglês é muito chamativa, que ele fala do West and Rest, né? Então é bacaninha o som, né? É um jogo de palavras, que quer dizer o Ocidente, né? Então toda a nossa realidade, que inclui as Américas, a Europa, nas suas relações de dominação, tudo isso, né? E o resto, né? É West and Rest, o resto, né? Ele obviamente está fazendo a crítica dessa ideia de universalismo, né? Que ele fala assim, não, é universal. Mas você falou que é universal, mas você, então, esconde, né, as particularidades que cada grupo tem, né, as contribuições que cada um pode ter. Às vezes silencia, né? Porque você diz assim, não, isso é universal. Aí a pessoa que pensa diferente, ela se sente enfraquecida, aquele pessoa ou grupo, né? Uma coletividade, diz, é isso mesmo. E às vezes não é assim, né? Às vezes é um conceito criado, gerado, uma ideia, né? Que se coloca e aí vão se aceitando, né? De forma que esse pensador é Stuart Hall, escreve H-A-L-L, Hall, né? E eu gostei muito dessa intuição dele, né? Porque isso é muito excludente, né? Excludente, é muito elitista, né? É assim, o Ocidente, que é, vamos dizer, o principal, né? Onde estão as ideias, a ciência verdadeira qual é? É essa que foi forjada no período moderno, lá desde o Pedro Álvares Cabral, né? Mas o que o povo sabe, o povo que eu falo é o povão mesmo, né? Das sabedorias que nós temos aí belíssimas dos povos indígenas, de populações negras que hoje vivem em quilombos, né? Isso tudo é simplesmente desprezado, né? E há uma contribuição riquíssima em vários campos, inclusive o campo da saúde, né? O campo da medicina, vamos dizer assim. E todo esse conhecimento fica de fora, fica desvalorizado, silenciado, por conta de um universalismo, né, que você vai ver, ele foi construído com muita violência, com muita dominação, muita exploração econômica, não é? Não foi assim uma construção, né, assim, que bonito, né? Mas foi em cima de destruição de muitas culturas, né? Então, a gente sabe aí como é que foi o descobrimento do Brasil, né? Muita violência, né? Muito sangue, muita dor, né? Então, acho legal essa reflexão, porque isso é uma coisa bem atual. Isso não é uma coisa, uma teoria lá solta no ar, não. Isso a gente vê, a gente aplica a uma série de situações da vida hoje, né? Então, eu gosto muito dessa ideia, inclusive, para mim, foi muito forte, porque como eu me apaixonei pelo tema do pluralismo religioso, e se fala muito do pluralismo religioso assim como a possibilidade de valores universais, né? De uma teologia universal, de religiões mundiais, né? Aí eu fui percebendo que as religiões mundiais são as europeias, né? É o cristianismo europeu, o judaísmo europeu e o islamismo, que também tem uma parcela muito elitista, né? E tal. E depois a gente se defronta com formas de espiritualidades tão localizadas, sabe? Com experiências muito próprias, muito marcantes, e que tem algo a dizer. Mas esse algo a dizer não está dentro daquele esqueminha racional, moderno, né? Por exemplo, o livro, né? O livro. Sabe que eu sou pastor, então a Bíblia, eu até gostei de ver o Hugo citando a Bíblia aí, legal,
Mas acontece que outros grupos religiosos não têm essa referência, né, de provar o que eles estão falando dentro de um texto. Eles têm outras maneiras de provar o que eles falam, né? A partir de narrativas que ficam na memória, né? A partir de experiências, né, também, né? Tanto é que no mundo pentecostal isso é muito forte, são comunidades muito pobres que dizem, não, a gente experimenta diferente. E assim também em outras religiões, né? Então eu gosto muito dessa crítica, sabe? Dessa coisa do resto, né? E vocês sabem que os setores elitistas da sociedade, eles têm pós-doutorado em resto, né? Eles entendem muito bem do resto. Para eles tudo é o resto, né? E essa palavra eu acho que ela é perfeita nessa análise, né? Porque você desconsidera, você silencia, você oculta, você não dá visibilidade. Não é que você vai dar visibilidade, é que esses grupos, eles que vão se tornar visíveis na sociedade. Só que muitas vezes as estruturas sociais não permitem. Eu dou sempre um exemplo, que é mais da minha área, que é a crítica de uma teóloga cristã, uma teóloga oriental, chamada Koc Pui Lan. P-U-I-L-A-N, Koc Pui Lan, né? E ela fala uma coisa muito interessante, que ela diz que o diálogo interreligioso é muito bacana, isso é importantíssimo, temos que, exercitá-lo, né? Temos que cultivá-lo, mas, em geral, ele é um clube do bolinha, né? São homens, que em geral é quem é o padre, o pastor, o bispo, o sheik, o rabino, o pai de santo, né? Quando inclui o pai de santo, né? Às vezes nem inclui o pai de santo. Percebe? E ela diz, olha, nós não deveríamos falar de uma maneira que pudesse abarcar essas experiências mais livres, mais vivas da espiritualidade, e ao invés de falar de religião, falar de fé. Então, não é ela que propõe, mas ela reforça a ideia do diálogo interfé, ou interfés no plural, né? É uma expressão que nós não estamos muito acostumados aqui no Brasil, aliás, nem diálogo interreligioso é muito comum, mas as pessoas sabem do que se trata. Agora, quando fala interfé, parece estar falando errado, né? Mas ela defende isso. Por quê? Porque ela associa o diálogo à dimensão concreta da vida. Ela associa aos conhecimentos que cada pessoa pode ter e pode expressar esse conhecimento através das suas sabedorias próprias, através das suas espiritualidades também, porque é uma forma de conhecer o mundo, né? Então, eu queria, assim, em concordância com o Lucas, eu nem sei se ele vai achar que é em concordância, mas acho que sim, né? Dessa ideia da necessidade do desencobrimento, da visibilidade, dessas pessoas terem a voz nas estruturas todas, né? Agora, mais especificamente sobre o que você perguntou, Luiz, eu queria retomar a ideia da espiritualidade, da transgressão. Naturalmente, não fui eu que criei isso, né? Eu tenho várias referências do campo da teologia, né? Sobre essa perspectiva, e queria partilhar rapidamente com vocês, né? Eu ouvi muito isso de um frei dominicano chamado Paulo César Botas. Trabalhamos juntos um período no Centro Ecumênico de Documentação e Informação. Ele falava da teologia da proscrição, né, que era mais abrangente, né, no sentido assim daquelas pessoas que são proscritas, né, quer dizer, são colocadas à margem ou são marginalizadas a partir de estereótipos, a partir de perseguições, a partir de lógicas excludentes, né? Pouquinho o que aconteceu na fé cristã com Jesus, né? Um proscrito, né? Morto na cruz, inclusive, né? E dentro dessa ideia tem a noção da transgressão, né? Mais recentemente, eu bebi de uma fonte, de uma água muito conhecida, muito bacana, que eu acho que está dentro do assunto dessa noite, que é a teóloga brasileira e católica Ivone Gebara. Ela tem uma contribuição muito significativa nessa ideia da transgressão como espiritualidade, né?
Até porque, eu não sei até onde vocês estão acompanhando, mas existem muitos debates sobre espiritualidade numa linha mais intimista do equilíbrio, né? Que a espiritualidade é boa, porque ela equilibra as pessoas, torna as pessoas mais dóceis e sabem lidar com os seus próprios problemas, né? E eu acho que a espiritualidade também funciona assim, né? Imagina agora na pandemia, todo mundo inquieto, deprimido. Então, ao invés de me jogar pela janela aqui do edifício que eu moro, se eu cultivo uma espiritualidade que me permite equacionar bem essa limitação, essa dificuldade, eu acho isso saudável, né? Só que isso não pode esgotar a dimensão da espiritualidade. Eu penso também numa de espiritualidade que desequilibra, né? Então, por exemplo, aí eu estou bebendo a fonte da teologia feminista, da libertação, não só a Ivone Gebara, pessoa muito querida, né, mas de outras mulheres que propõem isso, né? Primeiro, a Ivone Gebara questiona frontalmente a concepção de ciência, né? E especialmente de universalidade científica, pelas razões que eu falei há pouco, né? Ela diz, bem, quando fala assim que é geral, é porque é muito particular de um determinado grupo que detém o poder. Em geral, são homens brancos, né, heteronormativos, e aí vai todo esse perfil, né? Então, ela propõe, e isso está em consonância com outros pensadores. Boaventura de Souza Santos fala da ecologia dos saberes, né? Quer dizer, de uma série de outras perspectivas que mostram que o conhecimento tem que ser localizado, tem que ser, você tem que explicitar de onde ele vem, como ele vem, quais são os seus condicionamentos, né? O Hugo falou isso, em outras palavras, mas falou isso também, né? Então, eu gosto demais dessa ideia da espiritualidade do desequilíbrio e não do equilíbrio, né? Embora reconheça que na vida humana é preciso o equilíbrio. E aí, eu fecho aqui essa rodada de fala com essa situação recente que eu fiz menção rapidamente dos Estados Unidos, que eu estou associando isso à espiritualidade da transgressão, né? Claro que nós estamos falando de movimento social, nós não estamos falando de movimento religioso, mas nós sabemos muito bem que espiritualidade não é algo que é limitado ao que nós chamamos de religião. A espiritualidade é algo humano, né, que fala um pouquinho dessa abertura humana para superar limites, para ir além das fragilidades humanas, das fraquezas, né? Então, eu olhei com muita atenção esse movimento agora, nos Estados Unidos, onde foi dado pelo poder policial, né, o toque de recolher, né, em função das reações feitas nas manifestações contra o racismo e de solidariedade àquele homem negro que morreu, que mobilizou os Estados Unidos e várias outras partes do mundo, né? E aí a polícia disse, você tem que ter o toque de recolher, certo? E o que aquela moçada fez? Eu digo moçada porque era a juventude ali em peso, né? Eu achei bacana isso, né? Eles disseram, não, nós não vamos obedecer isso, né? É interessante, né? Porque também, por exemplo, ontem prenderam uma bolsonarista e alegaram desobediência civil, não é? Eu acho que ela tinha que ser presa por outros motivos, corrupção, por uma série de outras coisas, né? Porque em determinado momento, eu acho que vem uma força, né? E eu acho que é isso que eu vi no movimento negro dos Estados Unidos, uma força que é transgressora, né? Ela vem de baixo, vem das camadas que realmente sofrem fortemente a opressão, né? Então, é nesse sentido que eu queria
expressar uma espiritualidade. É porque os termos, né, como eles são muito técnicos e acadêmicos em algum sentido, né, então fica bonito, né? A espiritualidade e decolonialidade, né? Legal. O que é isso? Eu acho que é aquela moçada que está dizendo: nós não vamos sair daqui enquanto não se fizer justiça, né? Poderíamos dar outros exemplos, talvez eu queira até dar até o nosso horáriozinho, mas vou parar por aqui para a bola continuar sendo tocada aí, né? Maravilha. Aqui o professor Daniel Pansarelli fez um comentário aqui, ele está aqui, está assistindo. O Felipe Almeida também fez um comentário aqui. E eu gostaria então de passar para o Hugo. O Hugo, tempo desses atrás, eu não lembro quanto tempo que faz isso, mas você deu uma aula aí de uns 40 minutos no seu canal no Facebook e também no YouTube, você passou. E você estava falando um pouco sobre, fez um balanço, etc., da economia, da política do Brasil, e você sinalizou ali algo relacionado àquilo que nós chamamos de economia Francisco, né? Até muito baseado naquela encíclica do Papa, etc. e tal. Numa live no canal do professor Len Gruber, o Leonardo Boff falou que ele, de uma certa forma, ele tem parte naquela construção daquela encíclica ali, ele ajudou, subsídios e tal, literários, inclusive. E eu gostaria de, pegando esse gancho da questão da descolonialidade, espiritualidade, você entende que ter um Papa latino-americano com a filosofia do Papa Francisco, com as propostas que ele tem, você entende que essa proposta, não somente de espiritualidade, mas de uma economia holística e de uma forma de ser no mundo, você entende que isso valoriza ainda mais a alteridade, não somente dos povos latino-americanos, mas dos africanos, né, daquilo que é chamado de resto? Você acredita que essa forma de ser descentraliza essa questão da compreensão do humano, ou você acredita que não? Aí você pode ficar à vontade para falar. Muito obrigado, Luiz, pela pergunta. Às vezes eu vou gravando vídeo para poder ir armazenando as coisas, né? A gente vai pensando uma coisa aqui, outra ali, tem que ir documentando. E que legal que você viu isso, né? Alguém vê essas coisas que a gente grava por aí, né? Mas para dizer, só antes até, assim, e também já... como diz o Cláudio, eu tenho uma memória que eu fico gravando as coisas na memória, né? Ele falou, pô, você lembra disso, né? Não, eu lembro, eu vi o vídeo, tudo. Você me fez lembrar um amigo, professor lá da PUC do Paraná. Então, ele contou que alguém veio e falou assim: o senhor que é o professor tal, que escreveu aquele livro, tal, eu comprei e tal. Ele: você comprou? Então você foi um dos dois que compraram o livro. Ele fazendo humor com ele mesmo, né? Claro. Na verdade, você foi um dos dois que assistiram o vídeo. Mas é brincadeira. Exatamente. Mas é isso mesmo, né? Essa questão da economia, Luiz, eu tenho pensado ela, né, com esses autores que eu tenho acompanhado, estudado, desde uma outra matriz, né, que é justamente o quê? Quando a gente fala economia, a gente se remete a uma economia, né? Então, a economia, né? E eu acho que a grande sacada do contemporâneo está justamente nessa descentralização, talvez, que você comenta, não sei se você comentou por isso, né, mas que está presente na encíclica também, né, a Laudato Si, né, Louvado Seja, do Papa Francisco, que, a meu ver, é uma das propostas mais factíveis, mais bem elaboradas do contemporâneo, né, que justamente vem descentralizar, né. Quando a gente pensa em economia, a gente pensa a economia, que é o capitalismo, que é o mercado de trabalho, Mas se a gente pensar bem, essa é só uma economia, né? É hegemônica, é a que de fato é a economia oficial do Estado, tudo bem. Agora existem diversas outras economias e sempre existiram, né? O Cláudio lembrou bem aqui as espiritualidades, né? Das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, né? Eu trago aqui também as outras religiões de matriz africana que também têm suas espiritualidades, né? E eu tenho pensado uma coisa ela vai no sentido de que pensar a espiritualidade como justamente uma superação da identidade, né? Essa identidade que eu comentava, né? Que é essa identidade universalizante, etc., né?
a espiritualidade justamente como esforço, né, e a teimosia, talvez, nossa, de tentar superar a nossa condição que está dada, né, em busca do algo além, né, aquilo que não que está fora de nós, né, que daí seria justamente a questão da alteridade, né, Luiz, que você diz. E aí o que seria pensar a economia, a política, né, as instituições sociais, né, a partir dessa busca do algo além, né, de não centralizar tudo em apenas um modelo, né, e pensar isso fora desse modelo unívoco, né. O Emmanuel Levinas, que é um dos teóricos que eu tenho lido bastante, né, ele diz uma coisa que eu acho que é muito importante, é nesse sentido também, né, que a única espiritualidade possível e a única, ele vai mais além, ele fala a única religião possível é a relação com o outro. Né? Porque se não tem relação com o outro, que é esse que está fora do meu alcance, que é esse que está fora da minha compreensão, que é esse que me foge do controle, né? Não há nenhuma relação possível com o sagrado, né? Então, a espiritualidade, eu tenho pensado ela, inclusive, a possibilidade de um ateu também ter a sua espiritualidade, né? Tem alguns filósofos, inclusive, que falam isso. O André Comtes Poville é um deles, né? Tem alguns outros, né? Porque justamente pensar a espiritualidade enquanto a busca do algo que está além de mim, né? Por quê? Porque, de alguma forma, me parece que a nossa condição humana, ela quando ainda nos resta alguma humanidade, alguma sensibilidade, isso é muito sério a gente pensar atualmente, né? É possível o ser humano não ter mais a sua humanidade? Né? É possível o ser humano estar tão negado da sua humanidade, tão dessensibilizado, a ponto de existir sem, né, sem conseguir transcender-se a si mesmo, sem conseguir humanizar-se, sem conseguir a sua relação com o outro em comunidade, e só aí seria possível, portanto, né, essa humanização, né? Enfim, mas não vamos falar disso agora, né, a não ser que vocês queiram, mas para dizer, então, pensar economias, pensar instituições sociais, pensar as minhas relações, né, com o outro, né? E aí eu me coloco no meu lugar de homem branco, hétero, etc., né? Eu necessariamente, né, eu tenho que pensar a partir dos meus privilégios, né? E o máximo possível, né, nesse encontro com esse outro, tentar de melhor forma possível que ele seja o protagonista dessa relação, né? Justamente quando esse outro é um negro, é a negra, o não heteronormativo, e daí por diante, esses povos, esses outros que sempre foram negados na história, né? Que na tradição cristã nós chamamos de próximo, né? Quem é meu próximo, né? São esses outros que sempre foram negados, né? Que nunca tiveram o que comer, onde dormir, etc., né? O que seria economias, o que seriam instituições sociais, o que seriam projetos políticos voltados para esses outros, essas outras, né? O que seria um Estado que não é um único Estado, mas é justamente, né, pensar uma nação que acolha todos os povos, ao contrário do que foi dito esses dias, né, pelo ministro da Educação, né? Não tem essa coisa de povo indígena, povo negro, etc. Não, né? Muito pelo contrário, né? É necessário que o Estado acolha todos os povos e todas as nações presentes no território nacional, né? O que seria pensar então, as nossas relações políticas, sociais e econômicas, a partir dessa pluricidade, né? A partir do respeito a esse outro que está em todos os lugares, né? Então, eu acho que, de alguma forma, a encíclica nos ajuda bastante a partir para essas novas perspectivas que eu acho que são extremamente descolonizadas e bem interessantes, aí que eu acho que só está começando, né? Eu acho que isso não tem mais, como só para terminar, como bem disse o Cláudio, esses outros, as negras, os negros, os não hétero, essas pessoas que sempre foram negadas há milhares de anos, agora, né, formaram um corpo social que não tem mais como voltar atrás, né? Essa ameaça dos totalitarismos atuais, a meu ver, e aí uma leitura muito minha mesmo, muito particular, é apenas o grito de desespero daquilo que ainda resta dessa sociedade de privilégios, dessa sociedade que já sabe que vai acabar, né? Então, eu tenho pensado por aí essa perspectiva. Luiz, você permite eu emendar aqui ou você quer dizer algo? Porque a palavra do Hugo suscitou tantas reflexões bacanas. Pode ficar à vontade. Posso seguir? Posso seguir? Não, Eu vou me ausentar da tela, deixar vocês dois, mas eu estou ouvindo, tá?
Então, em primeiro lugar, Luiz e Hugo, né, eu quero, assim, não incentivar, né, é um incentivo, né, que essa temática de hoje, ela se desdobre, porque nós abrimos aí um leque de tantas questões que afligem a nossa vida, né, afligem do ponto de vista prático, concreto, mas também do ponto de vista da reflexão filosófica e teológica, né, mais conceitual. E seria muito bom que pudéssemos trazer, por exemplo, uma teóloga, de preferência negra, ou também no campo da filosofia, né, trazer aqui outras vozes para que a gente possa aprender com elas, né? É claro que temos a sensibilidade, né, como o Hugo falou, de compreender todo esse universo plural, mas, Luiz, fica esse desafio aí para você, né? Você que é o chefe aqui das conversas, eu desafio. Acho que tem muitas pessoas que certamente podem dar contribuição. Não é que seja melhor ou pior, não é isso, aprofundando, né, esses aspectos que o Hugo levantou, que eu tenho levantado. Isso é uma primeira observação. Uma segunda, eu queria fazer uma propaganda. Pode fazer propaganda? E quando você falou da Laudato Si, eu logo falei, poxa vida, né? Um tempinho atrás, eu fui desafiado a organizar um livro com as reações de pastores e pastoras evangélicas, né? E pessoas também leigas das igrejas, né? Evangélicos de um modo geral, em relação à Laudato Si. Qual a visão que eles tinham sobre a Laudato Si? Incluindo pentecostais, incluindo gente do Brasil, só tinha um estrangeiro, e o resultado ficou muito bacana, sabe? Inclusive o Papa agora, por ocasião do Sino da Amazônia, recebeu um livro de presente, só não sei se ele leu, né? Mas ele recebeu, tem a foto dele, né? E é um livro muito bacana, não sei se o conhece, da editora Reflexão, depois eu posso compartilhar com você. Só um parênteses, né? Mas eu queria falar um pouquinho de como eu tive as minhas pernas quebradas com o debate da alteridade, né? Porque a gente entra com muito romantismo e entusiasmo, né? E isso é bom, só que as relações são muito complexas, as relações sociais, as relações interpessoais, né? Agora, por exemplo, antes de ontem, houve toda essa movimentação na internet, que eu ajudei em parte, um pouquinho. As mulheres derrubam Bolsonaro, né? Vocês devem ter acompanhado aí, milhares de assinaturas, conversas na internet durante todo o dia, foi muito bacana. E então, mas não é fácil o desencadeamento de todos esses processos, né? E também agora na questão racial, falo assim, não basta dizer, você tem que ser antirracista, né? Não basta dizer que eu não sou racista. Tem todo perspectivas muito, muito densas e complexas que envolvem essa perspectiva de decolonialidade, né? Não é simples. E eu ia contar para vocês, eu há 5 anos atrás, ganhei uma bolsa de estudos, né? Para poder fazer um estágio de pesquisa, né? Depois do pós-doutorado, né? A Universidade Metodista me concedeu um semestre sabático, eu sou muito grato à Metodista por isso, né? E fiquei todo feliz, né? Montei um projeto sobre direitos humanos e pluralismo religioso, né? E está tanto entusiasmado. E a pessoa que dialogava comigo na Universidade Metodista de Dallas, o professor Yogi Higger, agora não está mais lá, está em outra, mas na época estava lá, ele veio ao Brasil muitas vezes, muito contato com a Universidade Metodista. E ele, então, logo de cara, ele disse assim, Cláudio, que bom que você está falando aí sobre o pluralismo religioso, né? Isso encadeado com o tema da alteridade, né? Da alteridade. Então, o outro também é o outro da outra religião, né? Da outra religião. Embora eu não estava me prendendo só a isso, há outras formas de pluralismo, né? Mas um grande foco era a religião.
Ele disse assim, ó, o capitalismo adora o pluralismo. Quanto mais pluralista for a realidade, o capitalismo adora. Tanto é que você entra no supermercado, tem 50 mil produtos lá da mesma coisa, né? Eu, quando era criança, era Nescau e Toddy, né? Só tinha 2. Hoje tem 10 chocolatados lá, né? Bicicleta era Monarch e Caloi, não tinha mais. Hoje tem um monte. Televisão era Globo, Tupi, e tinha lá mais umazinha, 2, né? Hoje você tem 140 canais, só, né? Só para você ficar passando ali. É tudo igual, né? É tudo massificado, tudo mais, mas é essa noção superficial do pluralismo. E aí eu tive que repensar um monte de coisa, foi muito interessante, né? Então eu acho que uma das coisas que eu precisei repensar é essa expressão que esse colega, esse professor, né, Jörg Hegel, é alemão, muitos anos nos Estados Unidos, de tradição metodista, e ele, então, juntamente com muitas outras vozes, né, ele fala dos diferenciais de poder. Ou seja, para falar de alteridade, nós temos que acoplar, né, o debate sobre os diferenciais de poder. Né? Isso para o tema do pluralismo, do diálogo interreligioso, é importantíssimo, né? E pelas razões que eu já falei, né? Então, quer dizer, muito bem, então vamos agora falar, quer dizer, mas quem fala, né, com facilidade é o padre, o pastor que tem a formação acadêmica, né? Outros grupos falam com outras linguagens, com outras formas, né? Então, foi muito significativo para mim essa ideia dos diferenciais de poder, né? Então, como que na sociedade as pessoas ficam muito à vontade na organização social, pode ser o parlamento, pode ser as estruturas eclesiásticas, não é? Porque são homens. Agora, as mulheres, ou elas se adaptam a essa estrutura, ou elas ficam de fora. Inclusive a linguagem, né? Quanta gozação não foi feita porque se falava presidenta Dilma Rousseff, né? É porque estava rasgando a linguagem, reconstruindo a partir de uma outra lógica de poder, da qual eu sou inteiramente favorável, né? Então, até a linguagem, ela tem que ser subvertida, não é? Aliás, o Rubem Alves, dentro da linha da teologia da libertação, suas teses iniciais eram sobre a linguagem, né? A linguagem religiosa. Ele dizia que para um mundo novo, uma realidade nova, tem que ter uma linguagem nova, né? Eu não sei a filosofia aí, o Hugo depois pode dizer melhor, mas no campo da teologia, a gente ainda está com a linguagem velha, né? O Deus ainda é pai, né? O Deus ainda é pai. E então, são vários elementos da estrutura social, das coisas que marcam o cotidiano, o dia a dia das pessoas, das culturas, que se a gente não explicita os diferenciais de poder, né, as relações vão se perpetuando, né? Então, um pouco nem é acréscimo, né? Mas eu fui refletindo, né, enquanto o Hugo estava falando da alteridade. Vou rapidamente mais 2 minutinhos aqui, se você permite, Luiz. Eu falei do livro lá do Papa Francisco, né? Da Laudato Si. Eu vou fazer propaganda de um que nem surgiu ainda, está no papel ainda. Eu tenho 2 pessoas muito queridas, uma delas é o João Carneiro, ele é do Candomblé, participou um conjunto, assim, várias iniciativas do nosso grupo de pesquisa, né? Teologia no Plural, e uma querida que estudou comigo, e a gente trabalha muito junto, que é a Angélica Tostes, né? Não sei se vocês 2 conhecem, que tem uma múltipla experiência, uma múltipla participação religiosa, né? Nem a pertença, é a participação, com toda a perspectiva do hinduísmo, né? Que é muito diferente do cristianismo em vários aspectos, e ela consegue misturar isso numa boa, não sei exatamente como. Nós estamos com um projeto de pegar o tema da alteridade nas suas bases filosóficas fundamentais, que é a relação com o outro, né? A relação do ser humano consigo mesmo, que também, às vezes, no meio religioso fica
escondida, né, por um certo receio da psicanálise e tudo mais, né? A relação com a história e a natureza, né, porque é muito importante isso para o ser humano de um modo geral, né? Aí também se inclui a dimensão do corpo, né, que é muito forte na teologia afro-brasileira, assim o João Carneiro se expressa, né, teologia afro-brasileira. E também falamos do encontro humano-divino, porque se trata de uma abordagem teológica, né? Então, aguardem que nós estamos preparando isso. Seria a espiritualidade do encontro, né? Quando é que vai sair, não sei. Por mim já sair amanhã, mas essas coisas demoram. Nós estamos mastigando, né? Eles estão produzindo, eu já apresentei uma parte, né? Essa ideia mais ampla do encontro, espiritualidade do encontro, mas não a partir de um viés cristão, mas um viés antropológico, né? Porque o ser humano, a gente só é gente se minimamente a gente consegue estabelecer essas relações aí, tá? Falei demais, desculpe. Então, a gente tinha combinado aqui cerca de 1 hora, né? Já estamos com 55 minutos. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês, aceitar estar dialogando aqui. O Cláudio, que já é um parceiro, né? Sim. E semana que vem, eu desafiei a minha esposa, né? Que eu vou fazer uma live, eu não, né? Eu vou falar para ela fazer aqui, para ficar uma live totalmente feminina, né? Com a pastora Ruth Noemi e com uma candidata vereadora aqui da minha cidade pelo PT, chamada Gabriela Lima, que ela levanta a bandeira do feminismo e tal. E aí a Renata, eu vou começar, mas vou passar para a Renata. Ela não tem mas ela falou que não, vou fazer. É ótimo. E Renata é ótima também, excelente. E vai fazer, assim, esse balanço, né, dessas perspectivas feministas, como o espaço da mulher, a importância desse referencial do feminismo, né? Só eu, rapidamente... A Maria de Fátima Moreira, lá de São Bernardo do Campo, ela disse aqui, ó, gostei do desafio do Cláudio. Ela que disse. Ótimo. Estamos atentos. Porque, assim, eu já convidei várias pessoas, inclusive mulheres aqui para falar, então é difícil, às vezes as pessoas não têm agenda e tal, mas, assim, na medida do possível, né? Sexta-feira eu vou fazer uma live com um rapaz que escreveu um livro sobre o Racionais MCs, vou chamar um amigo meu da Guiné-Bissau, quer dizer, a gente vai tentando fazer a medida do possível, né? Eu vou só contar uma coisa rapidinho, já passo para o Hugo. Esses dias uma pessoa escreveu assim na timeline do Face, sou mulher, mas eu não... Uma pastora. Sou mulher, mas não aprovo as alternativas feministas e tal. Eu estava falando um monte do feminismo. Aí eu só coloquei assim, ó, se atualiza, porque se não fosse feminismo, você não seria pastora. 3 pontinhos, né? E às vezes as pessoas precisam resgatar o referencial e saber de onde falam e por que estão em determinadas condições. Porque alguém antes já lutou, né, fez e colocou, e agora as pessoas estão desfrutando, né? Então, eu gostaria de passar a palavra para o Hugo, para ele fazer as suas considerações finais, né? Aí depois já pode passar para o Cláudio também, fazer as suas considerações finais. Mais uma vez, agradecendo aí, de grande valia, foi muito bom. Acredito que tenha sido bastante enriquecedor para quem está assistindo. Só mais uma palavra, tem um amigo meu que me escreveu esses dias no WhatsApp, falou assim, rapaz, seu Face está virando uma escola, uma faculdade teológica e tal. Eu falei, cara, não é o intuito, né? O intuito é mais uma conversa entre as pessoas que eu conheço. Mas se está servindo também para um espaço de formação, né? Quem sou eu para... Né, Cláudio? Quem somos nós para dizer onde o vento do Espírito vai soprar, né? Você que é um cara dessa linha do vento... Fala abaixo aí, senão o desministro da educação vai querer até cobrar mensalidade. Aí não pode, né? Ou senão vai denunciar a gente lá para o Face, falando que... Então, Hugo, fica à vontade. Legal, Luiz. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez, prazerosíssimo esse momento, muita alegria partilhar com vocês aqui. Tenho muita estima, quero resgatar isso publicamente, né, pelos dois. Interessante uma questão que o Cláudio colocou, e talvez eu gostaria de terminar com ela, que ele falou, e a filosofia, né, como que tá, né? Surpreendentemente, Cláudio, nós temos uma interessantíssima construção na filosofia da libertação no Brasil hoje, a partir do que surgiu, né, de um tempo para cá, justamente da filosofia africana diaspórica, né? Então nós temos pessoas que são de santo, né, têm a sua religiosidade, etc.,
Eu citaria aqui dois, não vou citar ninguém para não esquecer de alguém, né, não correr o risco, mas nós temos pessoas que estão inseridas nas comunidades religiosas de matriz africana e estão pensando, a partir da filosofia da libertação, outras epistemologias, né, outras metodologias filosóficas, né, a partir da experiência que eles têm, da experiência africana, né? Inclusive, um deles, já há alguns anos, eu tenho conversado isso com ele, né, que é justamente o quê? Muitas vezes, e nós podemos aprender muito com as matrizes africanas, né, essa questão da cosmologia, né, ou seja, de pensar a espiritualidade, a vida religiosa como um todo, né, junto com a corporeidade, como você bem mencionou, e a gente tem pensado isso sistematicamente um pouco, né, feito algumas trocas, mas é justamente isso, né, talvez tenha faltado muito ao cristianismo ocidentalizado, né, justamente lembrar de onde ele pisa, de onde ele pisou, né, de onde ele surgiu, da tradição profética, etc., né, de toda a sua base material mesmo, né, do excluído e daquele que era oprimido pelo Império Romano, etc., né, e nós fomos pensando o cristianismo só na cabeça, né, e aí me vem a imagem agora de uma coisa que a gente tem debatido bastante em algumas comunidades católicas aí, que é essa... Eu ia falar uma palavra totalmente desapropriada e provavelmente seria mal interpretado, mas essa obsessão pela bolachinha branca, né? Como se aquilo fosse a mediação da minha relação com Deus, né? E não, né? A comunhão é justamente a comunhão da comunidade, que em comunidade partilha o pão. Essa dimensão da partilha do pão, que é justamente essa base material, nós perdemos, né? E nós podemos aprender muito com outras tantas comunidades, né? E talvez até com espiritualidades não religiosas, que nos ensinam justamente a pensar e a viver a espiritualidade a partir da vida, né, a partir das comunidades, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, meus amigos. E eu me disponho aqui, Luiz, se você quiser indicar nome de mulheres e de homens que estão pensando a questão da descolonialidade aí, a partir da filosofia, essa comunidade está bastante grande, eu posso indicar muitos deles aí para vocês. Registrar minha satisfação de ver pessoas queridas aí acompanhando a gente, né? Além do Moisés, que já foi falado, a Fátima, o meu abraço para o Daniel Passarelli, para o Fernando Aquino também, trabalhamos juntos aí no passado, muito bacana. E vocês dois, né? Eu falo para o Luiz assim, Luiz, para mim o importante é a gente conversar, né? Faz de conta que nós estamos comendo uma pizza e tal. Se alguém ouvir a conversa, ótimo, né? Mas vamos entre nós aqui, não é desvalorizar as pessoas que estão acompanhando. Mas realmente eu acho que isso já, ainda mais nessa pandemia, que as pessoas estão, né, fechadas nas suas casas. Então, só de eu pegar esse ônibus aqui eletrônico e chegar ir lá em Resende, Itatiaia, não sei, e bater um papo com o Luiz, para mim já está ótimo. E agora, ainda mais com como é que é? Botucatu? Não, é a cidade longe que ele falou lá, perto de Sorocaba. Pilar do Sul. Isso. Pilar do Sul. Então, uma alegria muito grande e agradecer essa oportunidade, né? E espero que a gente continue dialogando, né, dessa forma ou aí no chat. Um abração, Luiz. Muito obrigado. Tá ok. Então, fica aqui meu abraço a todos aqui e todas que têm nos assistido, né? O pessoal está entrando agora também, dando boa noite. Vai ficar a live aí, vou disponibilizar. Quem não conseguiu assistir ao vivo, né, pode assistir depois. E aí a gente vai construindo outros diálogos, desafio que nos impõe do diálogo aí, né, do Cláudio, que é o homem do diálogo interreligioso, né, o diálogo aí, né, nas várias vertentes aí. Mais uma vez agradecer o Hugo, né, que a gente estava para marcar uma live faz muito tempo, né, Hugo, e aí nunca dá certo, né, a gente estava marcando, falou, não, tem que fazer. Então, e um abraço para quem assiste, quem vai assistir, né, muito bom estar aqui, e vamos encerrar esse momento, desejando uma boa semana, né, todos e todas, e estaremos de volta em breve, né, para falar sobre outros assuntos e outras abordagens. Então tá, um abraço aí, um abraço meus amigos, Cláudio e Hugo, tudo de bom, ok? Boa semana para vocês aí, tudo de bom para todos. Um abraço, boa noite. Um abração, tudo de bom, hein? Boa noite, tchau, tchau.